Olá, Jorge. Mentira que você vai cantar pra gente, que coisa deliciosa. Eu vou pegar meu violão também. Ok, vamos lá. Estive fazendo uma prova de áudio antes que você faz 5 minutos sem convidar a minha gente para estar aí com você. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Bem, graças a Deus. Aqui com o chimarrão aqui perto, porque aqui é meia-noite. Apesar que meu corpo já quase está acostumado. Jorge, hoje a gente queria conhecer um pouquinho de você, do que você pensa, da sua história. Como é que você chegou nesses hipopressivos e o que é isso? Como é que você pode explicar para a gente? Muita gente curiosa, querendo conhecer. Ouço falar muito bem, as pessoas comentam, e muita gente vem me perguntar: o que você acha, Alice? E eu não sei dizer, porque ainda não brinquei de hipopressivos, mas quero brincar um dia de hipopressivos para poder conhecer e falar para as pessoas. Será bom demais. Fala um pouquinho de você. Começa por você. Eu tenho uma história esportista. Eu passei por muitos esportes. Eu tinha um grande amigo que me falava que se eu pegasse para o futebol quando eu era jovem, eu seria teria muita grana. Mas eu não gostei do ambiente do futebol. Depois aí fui para o basquete. No basquete até o que organiza já tem menos de 2 metros, não pode jogar. Depois passei para o vôlei e finalmente terminei jogando handball. E depois aí peguei como treinador da seleção uruguaia de handball durante quase 10 anos. Nossa, bastante tempo. Sim, bastante tempo. Às vezes estou com um pouco de saudade aquela história da adrenalina da competição. Sim. Depois aí, eu já fugindo um pouco das como se chama quando você fica com um cor assim violeta no corpo? Das lesões, dos impactos, das machucadas. Sim, das quebradas de dedos. Então, fugindo um pouco daí, fui cair nos braços de Joseph. E esse foi meu primeiro encontro. Faz uns 17 anos que eu fiz meu instrutorado de Pilates, que era bem longe do que é agora, bem longe, bem longe. Eram instrutorados muito longe, onde você passava o ano inteiro aprendendo a respirar, sabe? Sim. E eu abri um estúdio de Pilates, que foi muito bem. E nessa história assim, eu participava num grupo de malucos em Uruguai. De malucos, né? Sim, sim. É que eu acho que Deus cria e o vento junta. E ficamos numa peça com 4 pessoas que eu ainda quero muito, e uma delas um dia me perguntou se eu conhecia o que eram os hipopressivos. Isso faz, já não me lembro, mas uns 13 anos, 12 anos. E eu falei que não sabia, que me contasse, por favor, e ela também não sabia. E você não pode fazer uma coisa tão ruim comigo, porque se você deixa essa história da semente da dúvida, eu sou muito inquieto. Então aí comecei a pesquisar, e, incrivelmente me contestaram imediatamente de Espanha, e perguntei quando tinha um curso em Latinoamérica, e tinha em Espanha, em Argentina. Finalmente o curso foi cancelado, mas eu estava assim, eu falei, quando é o próximo? O próximo é dentro de 15 dias aqui na Espanha, e eu vim para a Espanha. E aí, não sei o que foi, que eles vieram em mim e me ofereceram fazer toda uma formação interna para me transformar, o que foi durante quase 7, 8 anos da minha vida como diretor de pedagogia e organização na Latinoamérica de hipopressivos, com o criador do conceito hipopressivo, que foi Marcel Cofré. Assim que
foi uma loucura atrás da outra, até que cheguei aqui. E aí hoje você ministra os cursos e organiza uma estrutura que oferece cursos no Brasil, na América do Sul, na Espanha. Como é que funciona essa? Bom, agora, como todos estamos agora em casa, mas até aí faz, acho que 4 anos que tivemos um divórcio com a matriz central, que é Master Coffee, e organizamos a nossa própria escola, porque eu queria ter a liberdade de voar um pouco mais, de ter a liberdade de experimentar, de pesquisar e de nos abrir, porque faz muito tempo que hipopressivos era hipopressivos e nada mais, sabe? Essa era a ideia inicial, era você faz hipopressivo, então não precisa fazer outras coisas. E esse mesmo conceito foi o que afastou um pouco o hipopressivo da área da atividade física, porque dentro da reabilitação, agora depois vamos explicar um pouco de onde vem o conceito, o que é hipopressivos, essa mesma estrutura fechada fez que fosse quase impossível mexer as coisas com outras atividades físicas. Então, daí para frente, eu conformei uma equipe que começamos 25 e agora somos 4. 4, acho que bons amigos, com muita experiência e muito bons profissionais, pelo menos os outros 3. E agora, bom, temos essa escola que é a HTF e que ministra cursos para Brasil, bom, Latinoamérica toda, Caribe, algumas partes dos Estados Unidos, Austrália, Japão, Europa. Bom, por aí andamos. Jorge, tinha uma pessoa querendo saber um pouquinho dos fundamentos do hipopressivo, mas você estava conversando sobre como é que foi a sua história, que você começou com um hipopressivo, digamos, mais fechado, ou na origem dele, de como eles não admitiam a intervenção de outras metodologias, eu entendi corretamente isso, e você acredita que agregar outras coisas acrescenta, é importante, valoriza o trabalho? Sim, incrivelmente, bom, falar um pouco dos inícios hipopressivos. Hipopressivos foi como conceito de trabalho dentro da área terapêutica, dentro especificamente da área da reabilitação uroginé, e foi um conceito revolucionário nesse momento e ainda. E o criador do conceito hipopressivo foi Marcel Coffret, um belga que mora aqui pertinho de onde eu moro. Ela mora na Espanha também. Ele tinha como conceito inicial que hipopressivos era para combinar com outras técnicas de reabilitação, tanto seja aparatologia com manual, e seja técnica global ou seja técnica muito parcial, mas era para combinar. Mas depois aí, quando pegamos o salto para a parte da atividade física, aí foi muito difícil nessa história, porque sobretudo por aquela barreira que normalmente existe entre fisioterapeutas e educadores físicos, e todos trabalhamos com o mesmo corpo, com o mesmo objetivo de que a pessoa se sinta saudável e feliz e seja plena, sabe? Então, o problema foi aí, sobre a área de atividade física. Então, quando eu terminei essa relação, que foi muito muito boa, porque imagina, eu sempre falo com os meus companheiros de Pilates, imagina se você fosse formado diretamente por Joseph Pilates, não já por Juliana, não por Joanita, não, só por Joseph, sabe? É uma oportunidade entre 1 milhão de que acontece essa história.
E eu tive essa sorte. Eu acho que sempre fui uma pessoa muito agradecida da vida e a vida me deu presentes como esse, por exemplo. Eu aprendi muito, muito, muito. O meu crescimento a nível profissional foi muito grande. E o que é que te encantou? Me explica um pouquinho o que é que te atraiu, o que é o método de palavras. Eu não conheço nada de passivos e pressivos, de pressão. Fico juntando as duas coisas, tentando entender de que forma isso se junta e como é que isso se transforma em movimento, isso se transforma em respiração. Em realidade, vou começar a falar bem superficial e depois vamos aprofundar um pouco mais para entender. Tudo começou como quase todas as técnicas, ou inclusive as ciências, começa pela observação de uma pessoa curiosa em uma sessão de reabilitação. Não é como yoga, ele escreveu yoga. Eu vou contar uma coisa. Nesse momento que a pessoa estava sendo parte de uma sessão de reabilitação uroginecológica, com um prolapso, não sei se vocês conhecem o que é prolapso, é parte do teu corpo que está fora num lugar que não tem que estar. Então, essa mulher faz uma ação postural involuntária que fez que esse prolapso suque para dentro e sumiu. Então, o que Marcel Couffet fez foi tentar reproduzir o que essa mulher fez, porque visualmente o prolapso desapareceu nesse momento, ok? E depois de muitos anos de pesquisa... É o Joseph Pilates do Hipopressivos? É o Marcelo? Sim, claro que sim. Como é o nome dele, Jorge? Marcelo? Marcel Couffet, se escreve Couffet, com Z ao final. E Marcel Couffet é um pesquisador, um grande pensador, e ele trabalhava justamente num hospital universitário, onde ele tinha todas as ferramentas para pesquisar. Então, encontrou como reproduzir essa postura que a mulher fez e que, no início, ele interpretou como que alguma coisa sucava para cima. Então, por isso que chamou, no primeiro momento, ele chamou aspiração diafragmática, porque ele caiu em conta de que era o diafragma, com uma ação que fazia que todas as vísceras abdominais e pélvicas fossem succionadas a nível cefálico, ok? E se quando a gente pensa em hipopressivos, normalmente pensa em deixar de respirar e colocar a barriga para dentro. Mas os hipopressivos são a postura. Só que, como dentro do hospital estava fazendo experimentação com próprios alunos de fisioterapia e educação física da universidade, todos eles perguntavam: e que fazemos com a respiração? E que fazemos com a respiração? E um dia, ele, cansado, é uma anedota, ele falou: deixe de respirar, pero não moleste mais, sabe? E como todos eles estavam monitorizados, ele percebeu que quando você fazia uma apneia expiratória, quer dizer, sem ar, todos os efeitos posturais se potencializavam com essa apneia. Então, quando começaram a mensurar o que acontecia no corpo, encontraram que a nível cavitário, intracavitário, quando você fazia a postura, a pressão intracavitária diminuía, e quando fazia a apneia expiratória, a pressão diminuía ainda muito mais. Por isso é o conceito hipopressivo. Mas é bem ruim, porque hipopressivo já por si mesmo não tem um bom gosto, sabe? Que parece depressivo ou incompreensível também, às vezes. Então, basicamente, a postura hipopressiva é o que gera todas as mudanças do corpo e todas as coisas que acontecem que talvez chegam ao título desse bate-papo, que é como gerar como é a conexão emoção
desde a visão de hipopressivos. E como é essa conexão? Ok. Claro, porque basicamente eu gosto de falar de anedotas, fala-se anedotas, né? Anedotas, piadas. Em português, as duas palavras funcionam. Ok, anedotas ou piadas. Eu trabalhei no início muito para a Argentina. E você sabe muito que a Argentina é como o tango, é chorão, ele chora sempre, ele chora por tudo, não se pode, é impossível, não é? E eu ministrava cursos em Argentina, eu formei mais de, não sei, como 2.000 pessoas. E todo mundo fala, é difícil trabalhar com os hipopressivos. E um dia fiquei bravo e falei, eu vou abrir meu centro de hipopressivos. Eu não trabalhava com pessoas diretas, eu trabalho somente pesquisando e cursos. Não trabalhava com alunos? Não. Depois que eu comecei a ministrar cursos, eu trabalhei há muito tempo no laboratório, pesquisando, estudando, e tinha cobaias, mas não tinha alunos. Então eu falei, eu tenho que demonstrar que você pode viver fazendo hipopressivos, então abri meu centro. O centro estive aberto até antes de eu vir para aqui, para a Espanha, e com muito êxito, graças a Deus. Mas eu percebi uma coisa, cada vez que estava trabalhando com as pessoas comuns e correntes, com Dona Maria, sabe? Não com modelos nem esportistas, sino com aquela pessoa comum e corrente como nós, assim, que essas pessoas mudavam de caráter, mudavam de percepção, mudavam de forma de expressar em um pouco tempo. Sim, uma mudança interna. Sim. Então, eu fiz, quando cumprimos o primeiro ano, eu falei para minha esposa, vamos fazer uma pequena reunião com todas as pessoas que vêm, compramos champanhe, alguma coisa assim, falamos 3 coisas, clean, e cada qual para a sua casa. Tínhamos uma particularidade, as aulas eram somente de 30 minutos. Então, começamos às 8 horas da manhã, pegamos uma parada a 1h da tarde para comer, e às 2 horas da tarde até às 8 horas da noite, sem parar, meia hora. De meia hora. Sim, só individuais, só aulas individuais. Então, a ideia básica foi que as pessoas somente conheciam 2 pessoas. Quando elas chegavam, a outra, e quando elas iam embora, aqui entravam. E bom dia, boa tarde, parou e a trabalhar, porque eu sempre fui muito pontual. Então, quando fiz essa reunião, eu terminei às 8h30 da noite. A reunião era às 9 horas, deu para banhar, deixar que os camareiros, garçons, quem serve, quem te serve, prepararam as coisas abaixo, desci. Eu morava frente a uma quadra da praia e a 10 metros de uma posto de gasolina, onde vendem coisas para comprar. A gente era às 2 horas da manhã e ainda seguia cruzando para comprar alcohol e voltar. Que festa boa. Sim, gente que não se conhecia. E outro dia eu tinha que abrir às 8 horas da manhã e falar, gente, vamos embora já, amanhã temos aula de novo. E eu tive que empurrar todo mundo. Jorge, tem uma pergunta aqui, deixa eu te interromper. Por que não em grupo? Tem uma pergunta da Carolina, que está nos assistindo. Por que as aulas eram sempre individuais? Ainda são individuais hoje? Ou existe a possibilidade do grupo? Talvez seja isso que você ia me contar. Não, tem aulas em grupo e aulas individuais. Só que no conceito inicial, a nível terapêutico, era como terapêutico era individual, sim? E as pessoas com as que eu trabalhava eram só aquelas pessoas que a nível de saúde, seja físico ou emocional, que seja, precisavam dos hipopressivos. Quando as pessoas vinham me procurar pela parte estética, eu derivava essas pessoas para outro profissional que eu tinha em Uruguai, que estava por fora do meu centro, e que ele trabalhava em grupos de hipopressivos, mais como uma aula de pilates, sabe?
mas como aula grupal de qualquer outra atividade. Então, sim, tem de grupos e tem individuais, só que eu somente trabalhava com indivíduos. Mas sim, você pode trabalhar com indivíduos. Hoje se tem aulas de grupo individuais, os espaços, como é que você chama? Os estúdios, os centros de hipopressivo, academias? Em realidade, normalmente quem utiliza muito hipopressivos são os treinadores pessoais, os personal trainers, sim, ou os terapeutas. Então, a maioria trabalha em indivíduos. Mas o conceito que nós vemos, que nós estamos muitas vezes juntos em congressos, e cada vez hipopressivo ser convidado em mais congressos internacionais de Pilates, porque essa foi a mudança que nós fizemos, que foi tentar... Eu sou amante de Pilates, eu acho que Pilates, em todas as suas formas, tanto seja clássico como contemporâneo, não sei, todas são expressões válidas de uma ideia de trabalho, um conceito de trabalho. E como cada as pessoas que fizeram evoluir o Pilates, com esse carinho que eu tenho em Pilates, eu procurei encontrar a minha forma de ajudar um pouco mais a conseguir, sem mudar Pilates, desde a minha visão de hipopressivos, pero não mudar, não é fazer hipolates ou pela hipopressivo, sabe? Quer dizer, a ideia é fazer Pilates só desde um olhar diferente. Você podia dar um exemplo prático para a gente entender? Me dá um exemplo, tem alguma coisa que a gente possa fazer sentado, por exemplo, aqui na cadeira agora? Claro que podemos. Você sabe que, por exemplo, Pilates ou mesmo Gyro trabalham muito sentado, ok? Então vamos pegar uma coisa juntos. Por exemplo, esse mesmo jeito de estar sentado, você pode tentar fazer uma coisa que é comum para Pilates hipopressivo, que é um autoalongamento. Crescer a coluna. Sim, crescer a coluna. Sim, somente com um detalhe, onde você leva um pouco o queixo para dentro, sem retificar a coluna. Sim, porque normalmente todos já vimos quase de origem com retificação de coluna. Então, levar um pouco para trás, somente essa colocação assim vai fazer que algumas coisas comecem a mudar no corpo. Somente isso. E depois, nós temos um grupo muscular que se chama serrátil, que esse foi o grande descobrimento de Marcel Coffier. Para que servia o serrátil? E o serrátil tinha uma ação de abrir costelas. Quando você fixa o bordo interno da escápula e começa a empurrar, tentando alargar, sem ativar o pectoral. Então, quando ativa o serrátil, as costelas se abrem. Sim. Como ação reflexa de abrir costelas, o diafragma se estica. Se você faz esticamento de diafragma, o que vai acontecer é que vai um pouco sucar hacia cima e ativar a faixa abdominal na sua totalidade. Vai sugar acima? Vai sugar o ar? Claro, porque quando você, independentemente da parte de qual seja a fase respiratória, quando você abre as costelas, imediatamente, sem deixar de autoalongamento, o que vai acontecer é que imediatamente a faixa abdominal vai se contrair, de forma involuntária. E aqui vem a parte a parte prática é bem simples de aprender. Quer dizer, autoalongamento, crescimento da coluna, sim? O queixo duplo, e depois decapitação de ombros, que pode ser em qualquer postura, sim? Decapitação de ombros, quer dizer, empurrar desde proximal, distal, para a ponta dos dedos, que pode ser para frente, para os lados, para baixo, tudo bem. Apoiar pode ser na coxa,
Coxa, na perna. Na perna, e depois empurrar com os cotovelos para fora. Então, aí você tem uma ativação do serrátil. Se você a isso suma uma pequena inclinação do tronco, porque agora estamos sentados, então começa a ativar os músculos antigravitacionais, que serão aqueles músculos que vão evitar que você vai cair. Então, somente com isso, o que vai acontecer é que a faixa abdominal vai, a nível de tônus muscular, vai aumentar o tônus muscular e, por enquanto, essa barriga vai estar em repouso, estará mais fechada. Sim, mais estreita. Ao mesmo tempo, toda essa ação ativa o assoalho pélvico. E essa é uma das grandes diferenças do trabalho na reabilitação uroginê. E é que, quando você faz a manobra de Kegel, é uma contração voluntária do assoalho pélvico. E a contração voluntária do assoalho pélvico, primeiro que é muito difícil, há uma pesquisa aí no Brasil, feita por especialistas de reabilitação, onde encontraram que o público em terapia se divide em 3 grupos. Um, que não entende o que você está pedindo. Porque não sabe o que contrair. Ponto. Segundo, o que faz corretamente e o que faz o contrário. Sim. Ok, o que faz corretamente somente é 30%. E com o exercício hipopressivo, quando você faz o alongamento de coaptação de ombro e inclinação do eixo, o assoalho pélvico se contrai. Na dose certa, numa dose adequada, que não é excessiva. Se contrai. Não, é que o que ativa é o tônus muscular do assoalho pélvico. Porque lembre que, a nível histológico, o assoalho pélvico, a faixa abdominal e o diafragma torácico não tem mais que 5% de fibras de força. O resto, a maioria são fibras fibras musculares responsáveis do tônus muscular, que são lentas, que são oxidativas, que aguentam muito tempo, porque a função do assoalho pélvico, da faixa abdominal do diafragma torácico, é funcionar a vida toda. E você não pode fazer uma força que aguante 24 em 24, inclusive quando você está dormindo. Então, quando você faz essas manobras, por isso que foi rechear um buraco preto que tinha na reabilitação uroginê, porque estava recuperando as fibras que fazem a função. E quando eu olhava, eu tentava entender como, porque eu mergulhei em quase a força dentro do mar da reabilitação uroginê, tanto assim fiz 2 anos de reabilitação, estudar fisioterapia, para poder entender um pouco mais como é que poderíamos, uma pessoa comum e corrente que vai a uma aula de Pilates, porque eu gosto de falar da parte prática, da aplicação dessa história, como é quando você vai a uma aula de Pilates, você fala de contrair o assoalho pélvico, tanto assim que, primeiro, quando você sente o trabalho vou fazer um parênteses antes de continuar. Há muita gente que tem controle de seu corpo, e você faz uma pequena contração do teu X, e ela faz, mas a maioria não tem ideia onde está seu assoalho pélvico. A gente tem também, Jorge, uma coisa que eu acho que combina com o que você está dizendo, que é no Pilates que a gente pratica na Polestar, a gente fala que essa ideia de dar comandos de contração muscular não é eficiente, mesmo para quem domina o corpo, porque você acaba contraindo fibras demais. E nas funções normais, a gente tem contrações submáximas que se combinam e que fazem a ação ideal. Então, é muito mais interessante se usar
movimentos e imagens do que o comando de contraia o assoalho pélvico ou o abdômen, né? É disso que você está falando um pouco, Jorge? Simples, assim, você falou muito mais simples do que eu, porque tudo tem um baseamento científico, porque quando você faz uma pesquisa da histologia é estudo do que você tem dentro, especificamente, por exemplo, da faixa abdominal. Incrivelmente, a maioria das pessoas pensa que o músculo mais forte da faixa abdominal é o reto do abdômen. E fazem curso. E o músculo, sim. Ou encolhimentos de coluna, sabe? Porque eu gosto de não fazer afastar entre técnicas ou falar essa fazem tal coisa, esta outra, sem olhar para mim primeiro. Então, se você faz uma pesquisa histológica, foi uma publicação feita no ano 89, fizeram biópsias e encontraram que o reto do abdômen não é o músculo mais forte, é mais, somente tem 3% de fibras de força máxima. 3% quer dizer que, se você pensa um pouco, para que precisa força máxima no abdômen, se a faixa abdominal não é para fazer força, senão para sustentar e mover ao mesmo tempo, para que a cotidianidade seja ótima. Incrível, mas, por exemplo, quem tem mais fibras de força são os rotadores oblíquos. Por quê? Porque a nossa vida é rotação. Sim, a nossa vida é espiral. Não vai abrir a porta assim, sabe? Você não vai abrir a porta assim, não vai acordar como Drácula. Sabe? Claro, você vira, rola e acorda. E a mesma coisa, você vai limpar no banheiro, faz também rotação. Sim, vai abrir a porta, vai falar com alguém, né? A vida é o tempo inteiro. Vai escovar os dentes, absolutamente tudo é rotação. Jorge, eu tenho uma pergunta que eu quero que você em algum momento inclua aí quando você puder na sua fala, que é o assunto de hoje. Aonde que o hipopressivo afeta o nosso emocional? Onde é que está essa conexão? Que tem uma pergunta aqui de uma pessoa. Como que você combina com o Pilates e em que momento da aula de Pilates? A outra pergunta é quais são os efeitos emocionais, estéticos e terapêuticos do hipopressivo? Foram perguntas que surgiram aqui, só para a gente não esquecer de... Perfeito. Primeiro vamos falar quais são os benefícios dos hipopressivos. No mundo brasileiro, o primeiro foi a redução de perímetro de cintura, estético. Segundo, melhora a postura, que está comprovado que você faz 2 meses de hipopressivo, se você vai ter menos centímetros de perímetro de cintura, mesma gordura. Não é que você vai estar mais magro, somente que a faixa abdominal estará funcionando melhor. Então, estará mais comprimida. Comprimida. Estará mais... Esse será um. Depois, é mais a nível terapêutico, mais preventivo que curativo. Prevenir hérnias. A hérnia é um mal gerenciamento da pressão intracavitária, em qualquer área. Poderia ser na coluna, ou poderia ser a nível de homens, normalmente a nível inguinal, ou a nível pélvico nas mulheres. Prolapso rectal, prolapso vesical, sim? Quer dizer, o misto, com todas as disfunções que gera. Então, na área terapêutica, é mais para prevenir, sim, prevenir disfunções. E na área postural, é mais também para prevenir disfunções, aquelas disfunções posturais. Sim. Então, dessa área terapêutica, é mais preventiva que curativa. Tem uma área curativa? Sim, tem. Só que é um pouco mais complexa e não quero nem falar disso aqui, porque estou tentando falar de movimento. Agora, quando a gente me pergunta
hipopressivos é um exercício postural ou respiratório? As duas coisas. Primeiro é postural, porque são posturas. Por definição, simplesmente são posturas. São posicionamentos do corpo e dos segmentos que podem ser estáticos. A maioria da gente conhece estáticos, mas há dinâmicos muito gostosos e muito ricos em movimentos, muito ricos e muito eficientes. São muito mais parecidos a uma aula de funcional. Ok? Agora, quando você faz essas atividades, o mais interessante dos hipopressivos é que a estimulação gera somente um hormônio, que é a dopamina. No hipopressivos, quando você pratica? Somente dopamina. Não tem cortisol. Quando você pratica pilates, você tem dopamina, mas tem cortisol também. Quando você pratica yoga, não tem dopamina. Bueno, tem dopamina, não tem cortisol, mas tem outras. Somente que hipopressivos, comprovado no laboratório, somente tem dopamina. A dopamina tem duas coisas interessantes. Uma delas é que estimula um centro respiratório que é quem dirige o tônus postural de toda a musculatura estriada. É um normalizador da postura. Então, não é o que você consegue com a postura, sino o que consegue com o que produz a postura, estimula um centro respiratório, se chama centro pneumotáxico, que é um centro expiratório. Porém, quando você faz uma apneia expiratória, potencializa esses efeitos e, como resposta, imediatamente você começa a normalizar. Normalizar não é ficar mais relaxado. Normalizar é levar a uma norma de tônus postural. Quer dizer, não é relaxar, não é esticar, não é alongar, não é fortalecer, é normalizar, e o tônus postural. E é nesse sentido que mistura, então, tônus com dopamina, com a regulação do que o corpo precisa para estar numa postura mais funcional. Isso. Influencia na emoção através de... Sim e não. Sim também. Mas pensa nisso. Quantas vezes você fala para seu aluno, quando você está sentado no computador, quando você está dirigindo, quando você vai caminhando por aí, tem que estar reto. Ok. Quando essa pessoa intenta fazer voluntariamente essa história, tem pouca possibilidade de manter muito tempo isso. Sim. Quando você normaliza, o primeiro que vai acontecer é que não é você quem decide como vai estar, senão será seu corpo. Não é magia, só que a pessoa sai muito bem e na primeira aula e 2 quadras mais longe do centro já está como antes, quer dizer, precisa de estimulação. E depois aí, isso por um lado. E segundo, é mais porque acontece que a dopamina é regulador do humor. Sim. Não é que você vai estar sempre rindo de tudo. Eu gosto de rir de muita coisa. Ainda eu sigo falando da piada do óleo no prato de sopa. Lembra no hotel que eu pedi um pouco de óleo para molhar? Trazer uma coisa assim, meio litro de óleo. Um prato fundo de sopa de óleo. Lembra? Sim, ok. Mas a ideia, basicamente, é que a dopamina... Vou pegar uma atitude ou uma ação cotidiana, ou deveria ser cotidiana. Você trabalha num estúdio de Pilates, ok? Ou numa oficina do Estado. E tem ou um companheiro que sempre está mal-humorado, triste, deprimido. Um dia apareceu, oi, galera, como vai? Tudo bem? Todo mundo sabe, sem dúvida alguma, que esse cara ou essa mulher teve sexo bom a noite anterior. E o que faz esse câmbio de humor? É a dopamina, porque quando você tem orgasmos, tem uma grande
quantidade de dopamina no corpo. E a dopamina é o hormônio do prazer. E depois que a curva hormonal da dopamina desce, começa a aumentar o outro hormônio, que é a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Sim. Então, uma pessoa que tem um corpo dopamínico, não é que não vai ter problemas. Não é que não será a sua vida talvez um pouco confusa. Só que quando você tem uma grande quantidade de dopamina e serotonina no seu corpo, você está com um humor regulado, então você tem um pouco mais de controle sobre as emoções. Você tem os instrumentos, né, para poder regular, porque são instrumentos fundamentais. A partir daí, o que acontece é simples. É que você respira de uma forma diferente e toma as decisões que talvez sejam erradas, mas com total consciência do que você está tentando fazer. Então, quando eu falo que as pessoas, quando vêm a fazer hipocrisia, são outras pessoas diferentes em 2 meses, não estou falando posturalmente, que também é a mesma coisa. Tem esse efeito. Não é que eu posso afastar uma coisa de outra. Sim? Porque você vem por um problema, a maioria das pessoas que vinha trabalhar conosco eram problemas de hérnias a nível de coluna, com cirurgias exitosas, mas com dor, com muito temor. Sim? Com dor, mas às vezes temor à dor. E problemas uroginecológicos, mas todo mundo vai ser beneficiado, porque não posso dizer, para você dopamina sim, para você não, para você postura e para você não. São todos exercícios posturais, e o conceito onde o corpo, você, por exemplo, vai caminhando pela rua e você sabe, pela forma de caminhar numa pessoa, se a pessoa está deprimida ou está triste. Por quê? Porque nosso corpo é uma expressão de uma emoção continuamente. Sim. Então, se é assim, talvez eu poderia, que essa é a minha forma de trabalhar, eu poderia trabalhar sobre as emoções desde o corpo, sem pensar nas emoções. Eu não estou falando, vamos eliminar a psicologia. Não, 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 não. Quer dizer, as técnicas... São outras. Todas, claro. E se complementam. Claro. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem que aceitar que tem problemas, que tem que aceitar que tem que mudar, que tem que aceitar que tem que tomar decisões, e tem problemas e resistência por sua mesma constituição emocional. Não é muito melhor, às vezes, desde uma história onde você não pensa nesses problemas, para poder melhorar a qualidade da emoção, a qualidade da emoção, e depois aí, combinado com essa terapia psicológica, poder mudar coisas. Sim. Fica mais fácil, né? Você estrutura aquele organismo para que ele possa fazer a ação que ele precisa, porque a gente é um misto de muita química, que é produzido por tudo, porque como a gente acredita na vida, né, Jorge? Então, a gente contribui com o movimento, com a postura, da forma que a gente pode, mas é preciso complementar as duas coisas, né? É preciso que uma ajude a outra. E como eu penso de que as pessoas que vêm, por exemplo, nas aulas de Pilates, não somente vêm... Eu sei que há uma mudança muito grande, até quase primitiva, de tentar de me sentir melhor. Então, a gente vem para Pilates e consegue isso, com certeza. Eu nunca falaria de uma forma leve, assim como tirando importância à parte estética. Porque a estética, eu gosto de me olhar no espelho e me ver bonito, para mim. Ou que eu passe assim, caminhando, saindo do banheiro com a toalha, como se chama esse cantante? Não me lembro, que todas as mulheres morrem por ele, que sai assim num videoclipe, e que a minha esposa fique olhando assim, sabe? São coisas que eu acho que são
imprescindíveis para a vida. Jorge, só para a gente não se perder, faltam 3 minutos. Talvez a gente possa voltar, interromper e voltar, para a gente não perder a nossa conversa, caso ela interrompa, tá? Quem quiser volta. Mas, de qualquer maneira, quero assim, agradecer sua participação. Tem muita coisa para a gente conversar e estou com medo que o Instagram nos corte. Então, quando faltar 1 minutinho, se a gente não tiver terminado, eu vou encerrar e a gente volta para dizer tchau, para concluir o pensamento, tá bom? Que aí eu consigo salvar se ele não me interromper. Perfeito. Então, para fechar um pouco, nós fizemos uma pesquisa enquanto a o que acontece com a pressão intracavitária da vagina da mulher quando faz 100, ok? Uma pressão intracavitária por acima de 20 ou 30 milímetros de mercúrio é considerado hiperpressivo, ok? E pegamos 20 mulheres e o promedio de aumento de pressão é de 40 a 45 milímetros de mercúrio com o 100. Então, o que nós fizemos é o mesmo 100 com essas dicas posturais. Autoalongamento, já não para o teto, porque o 100 você faz deitado, empurrando com a cabeça longe, decoaptando sem mudar o exercício e fazendo o batimento de braços. Levamos a pressão a 20 milímetros de mercúrio. Aí eu quero falar muito sobre isso. Eu vou interromper agora. Faz. Nós vamos voltar para deixar todo mundo curioso, para a gente conversar sobre isso agora, nem que seja 5, 10 minutinhos, quando a gente voltar, tá bom? Vamos sair e vamos voltar, porque essa história agora ficou quente e interessante. Vai. A gente já volta, Vale, Jorge. vou pegar o violão, Tá bom, beijo. Tá bom. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado. Onde a sua cor depois. Que você me deixa tão solto. Se ainda está por alguém. Jorge está voltando. E vai cantar pra gente, que delícia. Bom, eu sei que eu vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Você agora. E cada vez meu pra te dizer, sei que vou te amar por toda a minha vida. Que linda! Ó, tem que fazer um live somente para cantar. Só para cantarmos juntos, vou adorar. Interessante. Interessante. Sim, diga. Pergunta. Não, porque existe, eu sei que existe no mundo todo, eu sei porque eu faço parte de uma comunidade de Pilates que entende o Pilates por uma abordagem científica, digamos, que vem estudando
através desses cientistas australianos todos, que vêm transformando a forma como a gente entende o corpo, e não é o Pilates no formato, digamos, como a gente fazia muito antigamente, quando eu comecei a aprender Pilates há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, a gente conhecia um pensamento científico em cima do corpo, dos abdominais, a gente falava contrai o seu abdominal, colhe esse umbigo nas costas, enquanto a pessoa não estivesse, né, usando muito a musculatura de uma forma intensa, localizada. Se falava muito de controle de centro como um controle do movimento, da força dos abdominais, e não com esse conceito de interação de forças, de como é que chama? Oposição de forças, que é o que cria para a gente uma sustentação na medida certa, né? A gente vem mudando, pelo menos na linha que eu trabalho e que eu me identifiquei, me encantei, me apaixonei, que é a linha da Polestar. A gente não trabalha comprimindo, a gente trabalha expandindo. Essa é a ideia. Para a gente poder ser eficiente, usar contrações submáximas combinadas para que a gente ganhe liberdade com estabilidade, a dose certa, né? E na busca dessa dose certa. É um trabalho também mais conectado com a experiência somática, quer dizer, é uma pesquisa que a gente vai fazendo de movimento, em que a gente vai buscando essa interação, essa integração de um sistema de fáscias, né? Essa ideia de tensegridade que a gente vem falando tanto hoje e que a gente vem entendendo que é o corpo todo trabalhando em harmonia, na dose certa, para que a gente possa produzir movimentos funcionais, eficientes, com o mínimo de esforço. A gente não tem um gasto energético, que eu acho que se aproxima muito com o que essencialmente o Pilates ou ele dizia, né? Nos registros dele está escrito isso. É a gente ser preciso, eficiente, a gente mover o corpo todo com fluidez. Não existia nada do que ele fala era apertado, era compactado, era na base da marra ou da força, né? Do desperdício da energia. Ao contrário, é uma filosofia muito ecológica, muito que eu vejo você falando e identifico. Pelo menos o Pilates que a gente faz, que a Polestar faz, o Pilates que eu conheço mais profundamente, a gente se identifica muito com essa forma de pensar que você vem falando, né? Eu acho que temos todos lugar nessa história, que inclusive quando você vai e compartilhamos com outros companheiros palestrantes nos congressos, que eu falo, deixa de prestar tanta atenção na faixa abdominal. Sim. Porque eu posso demonstrar o movimento visceral. Eu fiz um trabalho muito interessante, porque saiu de uma forma absolutamente espontânea. Eu estive, não me lembro se foram 4 anos, no Congresso da Saúde da Mulher em nordestino. No Nordeste foi em Recife. Lamentavelmente não conheço Recife, porque cheguei um dia, trabalhei 2 e fui na madrugada. Sei como é. A gente conhece o aeroporto, o hotel e o centro de convenção, e a gente não conhece a cidade, né? Isso. E Lucas Itamar é um grande professor da Faculdade do Nordeste do Brasil e trabalha muito na área da reabilitação neurológica. E me fala, Jorge, podemos fazer uma avaliação eletrobiográfica da faixa abdominal? Concordando rapidamente com ele, colocou aí. E eu fizemos uma coisa: contrair a faixa abdominal voluntariamente para fazer um encolhimento, por exemplo. E a outra coisa é soprar todo o ar, absolutamente todo o ar, mas pensando em contrair o abdômen para soltar. Lembre que abdômen é musculatura primária na expulsão massiva de ar.
Sim. Você precisa de orar. Ok. Sim. E eles fizeram isso. Esse é um vídeo que não sei onde ele está, porque eu lamentavelmente perdi a minha vida num disco. Oh, Perdi todos os vídeos, todas as coisas que eu tinha, perdi todo. Não sei como, porque o cabo está na minha casa, mas o disco não está. Mas o que encontraram, que você pode precisar também, porque conseguiram alguém que tem um eletrografo para fazer, quando você faz uma força voluntária para expulsar todo o ar desde a faixa abdominal, que isso é consciência no abdômen, a força desenvolvida é menor e a pressão intracavitária é muito, infinitamente maior. sim. Empurra o assoalho pélvico. Quando você faz a mesma ação, mas só pensando em soprar, sem pensar na faixa abdominal, só soprar, aumenta o grau de contração da musculatura, aumenta o recrutamento de fibras musculares básicas, porque lembre que você está fazendo força para soprar, Sim. e diminui a pressão intracavitária. É incrível. Então, se você tem essas coisas assim, depois você pode optar, tomar uma opção por seguir fazendo as coisas de uma forma diferente. Nem quero falar errado, mas a nossa obrigação, eu sei qual é o meu objetivo na vida. Primeiro, ser feliz. Me amar. Me respeitar para poder fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Isso, Jorge. Então, Oh, que lindo ouvir isso. Então, se esse é meu objetivo na vida, então o que eu não quero para mim, não quero para as outras pessoas. Sim, claro. Só que dizer, eu quero que as pessoas, por exemplo, eu tenho agora vou para 57 anos e sou sexualmente ativo, graças a Deus não tenho problemas. Esse ano mesmo eu fiz exame prostático a nível de ecografia e aquele de prostatina para saber como está a história, está tudo bem. Ótimo. Os órgãos estão onde tem que estar. Eu acho que passei pelo coronavírus, não sei, mas quando eu tive um problema respiratório intenso e me estudaram como se fosse tuberculose, não tinha, e estou saudável, quer dizer, estou bem. Eu acho que eu gostaria que todas as pessoas tivessem pelo menos a mesma coisa, se tem mais melhor. Então, quando eu vou para uma aula de Pilates, que esse projeto que eu já temos faz 3 anos e que agora estamos montando junto com a Valéria Maurício ali no Brasil, uma série de meses de Pilates com a opção, com o conceito de progressivo no meio. A ideia básica é, você tem 2 formas de fazer Pilates com uma tendência de preocupação e prevenção e melhora hipopressiva, que dizer, aumento da dopamina, diminuição de perímetro de cintura, diminuição das dores de coluna e de costas, melhora nas emoções, tudo isso fazendo Pilates. Potencializado que já Pilates, isso também faz Pilates. Tem 2 formas de fazer. Certo? A mais pequena acordou. Tá. Ele tem 2 filhos, a coisa mais linda. Paizão, querido, brinca com as crianças. É muito linda a energia da relação dos 2. Outro dia a gente teve uma conversa, assim, pela internet, e ele em casa com os 2 montados em cima, né? E ele se dividindo entre conversar comigo e ser pai e desenhar com a filha e brincar. E, né, essa coisa, todos trancafiados dentro de casa, crianças pequenas, não é fácil, a gente sabe, para quem está aí nessa situação, né? A minha já está grande. Mas foi muito lindo de ver. Deixa eu colocar o microfone e estou aqui. Pronto. Acordou. Que bom. A fera da casa. A fera da casa.
4 anos. Sim. Incrível. Ok, então, você tem 2 formas de fazer. Não, perdão. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa, dança ancestral. Resumindo, é para soltar suavemente o ar, sem preocupação em soltar todo o ar. Não é isso que ele falou. É a intenção. Na verdade, é você soltar o ar pensando em contrair os abdominais para soltar o ar. Então, contrai os abdominais soltando o ar. Eles fizeram esse estudo. E depois, solte o ar todo, mas sem mandar o abdômen contrair. Só com a função. Sopre para o ar sair todo. E a diferença foi grande nas medidas. O aumento, quando você contraiu os abdominais, você empurrou, você aumentou a pressão e a força foi menor. E quando você não pensou em contrair os abdominais, você teve muito mais força e você não empurrou, não fez pressão. Tá? Perfeito. Dá para soltar o ar sem se preocupar com os abdominais, sim. É só você soltar o ar. Pense em assoprar. Soprar. Uma das coisas que acontece, eu trabalho muito com professores de Pilates. Bom, todos nós trabalhamos no Congresso com professores de Pilates. E encontramos deficiências para soltar todo o ar. Tem pessoas que trabalham um método que é também um método de respiração. Essencialmente, né? É uma das essências do método. Então, se você realmente faz o que você dá, então não teria que ter deficiências respiratórias ou pelo menos deficiências físicas potencializadas quando você leva ao limite a parte respiratória. Sim, então, quando você vai para Pilates, há 2 formas de chegar a fazer uma forma de conjunção, de complementação entre Pilates e Progressivo, sem mudar a técnica do Pilates. Sim. Para mim é muito importante que fique muito claro que a nossa ideia é potencializar os efeitos de Pilates com o apoio desse hipopressivo. Mas você faz Pilates, não faz hipopressivo. Então, a primeira forma, que é a mais difícil, é ser hipopressivo e depois fazer Pilates. Sim. Por exemplo, eu sou hipopressivo. Jorge Vieira, é hipopressivo. Quer dizer, eu respiro hipopressivos. E eu estou do delicious, lavando os pratos, assim, e meu corpo está fazendo hipopressivos. Eu faço animal flow e estou fazendo hipopressivos. Eu faço pilates e estou fazendo hipopressivos. Sim. Porque meu corpo se comporta com toda essa informação que tem. Então, qualquer coisa que eu faça, eu estou fazendo hipopressivos. Uhum. Okay. A outra, essa é a mais difícil, porque você tem que dar um estímulo durante pelo menos 2 meses para criar uma forma de resposta. Acontece agora, por exemplo, nesse confinamento que nós temos, aqui em Espanha vamos 64 dias de confinamento. E, quer dizer, o período ideal para gerar novos hábitos. Sim. Então, quando eu fiz, eu não fiz isso agora, eu fiz essa criação de hábitos de resposta corporal, fiz faz 10 anos atrás. E agora a única coisa que acontece é que meu corpo já responde. E quando eu vou ministrar cursos, eu faço autoalongamento, meu corpo está reforçando isso. Sim. A outra forma é fazer o exercício de Pilates, qualquer um, sem nenhuma dica postural de hipopressivos, é ir modificando cada um delas para tornar esse hipopressivo. Só que acontece o seguinte, é que é sumamente intenso a nível postural. Por exemplo, exercício típico, joelhos nas ombreiras, pegando nas cordas no reformer e puxando. Exercício básico, que é um exercício para posteriores, mas um exercício postural para sustentar a postura. Sim. Okay? Então, quando eu pego normalmente o professor nos cursos ou nas minhas aulas de Pilates e coloco em postura inicial
E essa pessoa vem e faz. A ideia são 10 repetições, mas faz 20, você faz 20 repetições, sem problema. Agora, quando eu modifico a postura com alongamento e deportação de ombros e uma leve inclinação do eixo para frente, então essa pessoa apenas pode fazer 5 ou 6. Não é que a musculatura que está ativando dinamicamente vai se fadigar. E a postura que não pode manter. Então, em quilogramos, em menos tempo, por exemplo, tetanização da faixa abdominal. Tetalização? O quê? Tetanização, quer dizer, chegar ao ponto onde o músculo fica tão extremamente ativado a nível nervoso que fica quase com cãibra da faixa abdominal. Então, para iniciantes, o que nós recomendamos é trabalhar, por exemplo, pega um loop de exercícios, só um loop. Uma sequência. Por exemplo, um loop de sequências, 4 ou 5 exercícios no exercício de footwork, ok? Pode ser no mês ou pode ser Cadillac ou Reformer. Então, pega um deles, faz a primeira ronda, somente conceito Pilates. Okay? A única coisa que nós pedimos sempre é esquece do abdômen. Mas cada vez que sopra a tope, todo o ar que você consiga expulsar. Okay? E depois daí, na segunda ronda, pega um dos exercícios e coloca e começa a esticar, como vocês falam, em vez de comprimir, afastar. Sim. Então, o estímulo será muito intenso. Então, você tem 2, 3 para recuperar e voltar. E você não pega esse, pega o seguinte. E depois começa a chutar. Porque a estimulação é tão alta. Por exemplo, numa aula pura de hipopressivos, de 45 minutos, 40 minutos, você começando com um clima do ambiente de 19 graus, 20 graus, que para você é um pouco frio, sim. Você termina perdendo quase 1 litro de líquido por suor. E muitas vezes com exercícios estáticos sem mover. Olha. Porque tem uma estimulação do sistema simpático tão alto que aumenta o metabolismo basal. Então, que também essa é outra das benefícios que tem os hipopressivos, leva isso para uma atividade que você já faz, que pode ser intensa, deveria ser intensa, cada um no seu nível. Porque eu acho que a aula de Pilates sempre tem que ser gostosa, mas tem que custar para cada um o que precisa. E Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, como bailarina, gosto de movimento. Eu, uma vez, fui fazer uma técnica que é maravilhosa, que tem recursos incríveis, que é o RPG, mas, para mim, foi muito chato, porque ficar parada numa posição 10, 15 minutos foi uma coisa que não satisfez minha alma. Então, prefiro fazer outras técnicas que envolvem mais movimento, ou passivas até, né? Terapias manuais e tal. E, pelo que vi você falando agora, uma característica do hipopressivo são posturas estáticas ou dinâmicas. Tem as duas coisas. Mas são posturas. Eu venho dessa postura, para essa, ou eu uso o sistema complexo de... Em realidade, há uma coisa que é interessante. No início, os exercícios são estáticos. Tá. Sobretudo porque há algumas coisas do exercício que são muito importantes, por exemplo, a adequação de ombros, a ativação do serrátil. A maioria das pessoas nem sabe que tem um musculação no serrátil e a maioria sabendo não sei onde está. Sim. A grande diferença com outras técnicas é justamente a ativação desse serrátil. Então, ativando o serrátil em movimento, mantendo a postura em movimento, é um pouco difícil. Por exemplo, eu faço normalmente uma vez por ano um seminário que se
chama desestruturado. Sempre foi desestruturado, foi o primeiro. Fala assim, desestruturado? Desestruturado, sim. Sem estrutura. O primeiro seminário se chamou desestruturado. E depois foi desestruturado 2, desestruturado 3, assim. Né? Porque sempre foi, a ideia você já aprendeu hipopressivos, agora vamos romper tua cabeça, falando tudo o que você fez, tudo bem, mas vamos fazer outra coisa. Porque, sim, porque o cérebro para aprender estruturas precisa de estruturas. É muito difícil. Se você quer me convidar para beber cerveja e aprender alguma coisa, será difícil, porque sou sumamente desestruturado. Então, estarei pulando de um pensamento ao outro e talvez termine com uma piada. Quer dizer, então, no início dos hipopressivos, se precisa um pouco de estrutura. Sim, entendi. Sim. E depois daí, começamos a mover. Então, é parecido com o processo de ensino que a gente usa para o Pilates também. Né? Como você se organiza na postura vertical, deitado, de 4, com a coluna movendo só a perna enquanto o tronco fica parado, movendo só o braço enquanto o tronco fica parado, e depois você combina com as estruturas no lugar. Ok. E a outra coisa é que eu sei que depende muito das pessoas, mas o mundo do exercício é o que eu chamo uniplano. Você vai a uma aula, eu chamo aulas de rua, de qualquer coisa, pode ser de pilates, de funcional, de crossfit, não sei, de ballet não, mas quer dizer, eu falo que são uniplanos. Nós exercitamos no plano, somente, por vez. Sim? Você vai, normalmente, sai de tua casa, vai a uma academia, entra e está todo mundo exercitando esse plano aqui, flexões, extensões. Você vai para uma aula de pilates, sai daqui em Valência, ou uma aula de pilates, e muito trabalho de flexor de quadril, sabe? Nessa área, sim, algum círculo, ok. Mas movimentos combinados, extensão, rotação, flexão, é muito difícil encontrar em umas aulas. Não é que não tenha, só que é difícil. É um método que trabalha mais em planos únicos. Ele faz sagital, depois frontal, tem alguma coisa de rotação, diferente do gyrotonic, que já é em si estruturalmente espirais. Por isso que eu gosto muito, eu acredito na mistura dos métodos, porque... Você pensa uma coisa, eu estava com uma das representantes mais importantes aqui do Brasil, aí Valéria Maurício. Sim, de claro. Gyro. E quando eu estava, ela organizou muitos cursos meus dentro da sua escola. E quando eu comecei no primeiro movimento, depois você starta no primeiro movimento, que é abrir o peito, olhar para cima, e ela falou, Gyro? Sabe o que dizer? A ideia básica é que depois de trabalhar, porque isso faz no início a mesma coisa. Mas eu, por exemplo, nesse congresso desestruturado, eu comecei com música, que normalmente hipopressão somente música é de não ritmo, mas sim de fundo. Sim, no Pilates também, a gente também pensa da mesma forma. Mas eu peguei, tirei o fundo e coloquei na frente. Claro. Eu fiz hipopressivos com ritmo. E mudando de frentes, virando, ficando em cócora, colocado sentado para a ponte, de ponte, quer dizer, não sei. É riquíssimo. Então, quer dizer, eu posso dar uma aula de hipopressivos e que você pense, estou tomando uma aula de pilates. Sim. Mas isso somente acontece, eu acho que depois de muito tempo, eu acho que vem com a velhice e não com a inteligência, de que eu posso achar de que não me importa o que pense o resto do mundo. E eu apresentar o que eu penso que deveria ser o trabalho. Yes! Sem tentar impor coisas, eu faço. Depois você pode gostar, pode não gostar.
eu só sei que o que nós planteamos nas aulas é para exigir ao corpo, sem dúvida, para criar hábitos novos e criar uma coisa que é incrível, porque você, numa aula de hipopressivos, é tão exigente como uma aula de crossfit. Ninguém gosta da exigência da aula de crossfit, só alguns enfermos. Então, a gente, hipopressivo é a mesma coisa, quando a gente vem hipopressivos, e sempre, na área terapêutica, é sempre o mesmo exercício. Não é dançar, sabe? Sim. Então, sempre o mesmo exercício. A gente vem, passa meia hora e pergunta, já foi? Quando eles vêm e falam, não sei como é que eu estou aqui, porque eu sofro quando estou aqui. Mas eles voltam. Por quê? Porque esse círculo dopamínico faz que você tenha necessidade da droga, de manter o nível de dopamina alto. Então, nós chegamos a encontrar uma coisa que a maioria das academias não tem, que é fidelidade. Bacana. Interessante. Viciar os alunos na dopamina é, então, o recurso comercial. Sim, claro. Sim. Então, há poucas pessoas no Brasil que apostaram para os hipopressivos. Elas agora vivem dos hipopressivos. Quer dizer, eram pessoas... Eu tento dar muito mais do que eu possa, sempre, porque nem o conhecimento, nem a experiência é para ficar assim, para compartilhar, não? Nosso trabalho é esse. E a gente trabalha como personal trainer, como terapeuta a domicílio, é um risco innecessário, porque você está correndo na rua, com toda a incerteza do que você vai acontecer, porque hoje o perigo está na volta da esquina. Você entra numa casa que você não sabe, a maioria são mulheres, você não sabe se não vai ter violência dentro. Isso é um monte de coisas. Eu falava, se você trabalha das 5 da manhã às 8 da noite, por que você não coloca um estúdio para você trabalhar e que a gente venha para você? Todas as pessoas no início sempre pensam a mesma coisa, eu não sei se poderei, não sei, a gente se vai vir. Realmente, se você é bom, a gente vem, já. Sim. E finalmente essas pessoas agora têm mais de um estudo de hipopressivos. Não fazem hipopressivos, mas todo vira ao redor do conceito hipopressivo. Sim. Eu estou por abrir esse ano próximo, porque ainda este ano não sei o que vai acontecer aqui, um estudo de pilates e hipopressivos aqui em Valência. Quando abrirem, estão todos convidados. Que bom. Primeira aula grátis. Não, a ideia é que será um estúdio onde também teremos funcional. Quer dizer, a ideia de produtos estancos sem relacionamento, isso tem que acabar. Sim. Tem que acabar. Sim, eu concordo, eu sou dessa filosofia. Eu acho que as coisas se complementam, elas se alimentam, e quanto mais informações e quanto mais elementos a gente é capaz de incorporar, melhor para o cliente da gente, melhor a gente pode servir. Então, resumindo, Jorge, só porque senão a gente vai até meia-noite hoje, eu estou entendendo que o hipopressivos pode ser aplicado na dança, no pilates, no gyrotonic, no funcional. É uma forma de trabalhar em que você aprende a como organizar o corpo, a como colocar a força, a como pensar e respirar para poder tornar esse corpo mais eficiente e diminuir a pressão. Sim, talvez algum dia poderemos fazer alguma outra coisa onde eu apresentasse algumas lâminas ou desenhos, onde a gente entenda um pouco mais de uma forma, porque o que é difícil
é para falar um dia inteiro, é que imagina que você ainda tem armazéns, essas pequenas, no bairro? Sim. Ok. Imagina você pequena e tua mãe falava, por favor, Alice, vai e me traz um ovo, uma barra de pão e 1 litro de leite. E cada um deles custa R$1. Uhum. Então você vai, como chama a Caperucita Roja, como fala? Caperucita Roja? Ah, o Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Ok, você vai assim, caminhando Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Isso. Eu vou chegar aí e quando você entra, estão abrindo o forno onde está o pão. Quentinho. O cheiro seduz você. Então, quando você chega, fala, João, me dá um ovo e 2 pães. Então, quando você vai... E 1 litro de leite, mas você tem somente R$3. No corpo, quando você gasta mais energia em uma parte que em outra, quer dizer que você está tirando a capacidade de funcionar corretamente alguma parte. Porque a energia que você tem no corpo é uma só, somente uma. E o tônus postural da musculatura é estriada. Todo o responsável é o centro neurotársico. E tem uma energia X para compartilhar entre diafragma torácico, faixa abdominal e assoalho pélvico. Então, se você tem o diafragma torácico hipertônico, por exemplo, por estresse, por exemplo, por uma má postura durante muito tempo, por exemplo, por uma afecção respiratória, então estará gastando muita mais energia. Então, se você tem um diafragma hipertônico, terá uma faixa abdominal e um assoalho pélvico hipotônicos. Sim. Ok. Então, o que nós precisamos é normalizar o funcionamento dos nossos. Equilibrar. Isso. Isso é o que faz os exercícios progressivos. Distribuir forças sempre, para que ninguém pegue peso sozinho e demais. Isso. Unidos, venceremos. Puta, entramos a falar de política. Ninguém acredita no que está acontecendo no Brasil hoje. Não, é inacreditável. Mas eu acho que mais do que política é a gente dizer que juntos somos fortes. Eu acho que unidos no sentido de que a gente pode muito se ajudar, muito se complementar, porque ninguém é perfeito, nenhum método é completamente perfeito, nenhum sistema, nenhum pensamento, e quando a gente consegue trocar e se ajudar e se juntar como categoria, como povo, como profissionais, como pessoa, né? Quando a gente distribui as forças, a gente é mais forte. A gente se complementa e tudo fica mais fácil. Querido, eu preciso encerrar, porque já são quase 9 horas da noite. Ok, eu vou falar somente uma coisa. Só uma coisa para... Gostaria de falar uma coisa, porque tem muito a ver com as funções do corpo. Tá. Primeira coisa. Gente, nós estamos onde temos que estar. Primeiro ponto. Quer dizer, não há casualidades na vida. Aunque você não goste onde você está onde Deus, o destino, o que seja, colocou aí para fazer coisas. Talvez tenha sorte de estar com quem gosta, com quem ama e com quem desfruta da vida. Talvez até pode estar sozinho e não se aguentar. Agora, se você tivesse uma emoção centrada, então você poderia estar perfeitamente capacitado para tomar até as decisões mais difíceis. Sim. Venha fazer hipopressivos. Plim, plim, plim. Querido, um prazer grande. Você vai terminar cantando pra gente? Pode ser. Não é? Pode ser. É um grande finale, mais bonito de todos. Música, arte.
Precisamos da arte para alimentar a alma. Deixa-me ver. Conhece? Eu posso cantar em espanhol? Claro, por favor. Ah, Nos encanta con el idioma español, que me encanta mucho. ok. Essa é uma canção que é bem velha. De um artista chamado Alfredo de Citarrosa, que morreu faz muito tempo. Ok. E que se você escuta, há uma versão de Jorge Drexler, um uruguaio que mora aqui em Espanha, que é muito boa. Se chama Milonga de Ojos Dorados. Oh, rico. É uma milonga, um ritmo. Sí. Fala algo assim como Milonga de Ojos Dorados, cantarle la que yo quiero. Tu corazón, compañero musical y acompasado, vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolos casi lloro, vos sabés bien la que linda. Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, decí más bien que algún día, igual que tu melodía cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le perdí. Mi loca, vos sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Y la última, milonga de ojos dorados, volar cantando a buscar. Y si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entregar enamorado el corazón que una vez le ofrecí. Rico, qué lindo. Gracias, muchas gracias, querido. Un abrazo para todos. Un abrazo grande, mucho placer, mucho gusto. Me encantó hablar con vos. Un placer hablar con la número 1. Oh, no. Para mim. Gente, uma boa noite para todos. Ele falou assim do 100, tá? Assista a live de novo, que tá lá. Um beijo, gente. Carinho grande, obrigada. E boa noite a todos. Para a semana tem live de novo aí, tá? Beijos. Tchau. Tchau.